Os vereadores de Barretos aprovaram um projeto de lei que altera o regime de aposentadoria dos servidores públicos municipais. A proposta é apontada como única saída para controlar o crescente déficit nas contas do Instituto. Dos 17 vereadores de Barretos, 14 votaram a favor e 3 foram contrários ao projeto de lei que altera as regras da aposentadoria dos servidores municipais. A medida de autoria do Executivo inclui normas previstas na nova Previdência, em vigor desde novembro de 2019. Entre elas, a idade mínima para a aposentadoria, mulheres com 62 anos e homens a partir dos 65. Paula, vereadora e prefeita eleita, afirma que as mudanças precisam ser tratadas como uma questão técnica e não política. Nós precisamos olhar essa questão. Nós não podemos pensar só no presente. Que tipo de benefício, que tipo de aumento eu vou ter na atual? Eu preciso pensar que quando eu estiver idosa, que eu precisar de um remédio, eu preciso da minha aposentadoria, eu sou servidora. Então, eu sempre trabalhei isso com o servidor durante a campanha toda. Eu fui questionada no debate se eu faria ou não a reforma da Previdência. Eu deixei muito claro que se o prefeito enviasse, nós iríamos estudar para que ela fosse o menos penosa para o servidor, mas que ela era necessária. A reforma também estabelece novos valores da contribuição mensal que o funcionalismo público terá de pagar a partir de agora. Serão aplicadas alíquotas escalonadas, que variam de 11% a 16% conforme a faixa salarial. Aposentados e pensionistas também terão descontos nos benefícios. O aumento das alíquotas deve equilibrar as contas do Instituto. Há um déficit de mais de 30 milhões de reais por ano, além de uma dívida fundada e um aporte financeiro que há anos não é pago pela Prefeitura. Então você começa a olhar 150 milhões, mais 139 milhões do que está devendo, do que a Prefeitura hoje deve para o Instituto de Previdência. Mais 32 milhões que tem que colocar ano para poder pagar quem está lá. E os nossos investimentos? A gente só tem 35 milhões investidos. E nós temos mais de 2.800 servidores na ativa que precisam se aposentar. Eu preciso ter verba para investimento. Instituto é isso, é você pensar no presente e no futuro. O presidente do IPM faz a mesma avaliação. Confessa que o rombo nos cofres previdenciário municipal é grande e se a reforma não saísse do papel, o pagamento de aposentados e pensionistas e até dos servidores que ainda estão na ativa ficaria comprometido em um curto prazo. Nós vamos ter que fazer na próxima legislatura algumas alterações também, porque o aporte hoje, um valor muito alto, pode ser parcelado em 60 meses, de acordo com a Constituição. É outra tarefa de fazer esse parcelamento em 60 ou um outro valor parcelado que for feito uma articulação política, E também fazer um estudo de segregação de massas, que é separar a conta do ativo do aposentado também. Mas isso é um estudo para o ano de 2021 para a próxima prefeita de Barretos. As deficiências do Instituto ainda deixam Barretos sem a certidão de regularidade previdenciária, documento que permite à Prefeitura receber transferências de dinheiro e firmar convênios com a União, bancos públicos e até com organismos internacionais. O funcionário público, ele faz parte de uma estrutura da nossa economia, toda a cidade. E é fundamental que eles tenham essa segurança. Então, essa segurança veio através dessa reforma da Previdência, que muito vai ajudar os futuros prefeitos que virão. Ximene Osório, de Barretos, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. André, a reforma da Previdência é uma realidade, os municípios precisam se adequar. Quem fala mais com a gente é o José Rita Moreira, que é economista. José Rita, a saúde financeira das cidades depende de reformas como essa? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, André e a todos que nos assistem. Sem dúvida, Gislene, o que acontece é que quando foi constituído esse programa da Previdência Municipal, a realidade do país, a realidade das pessoas eram outra. Hoje, você tem uma longevidade maior, as pessoas vivem mais, portanto, vão seguir recebendo por mais tempo. Você tem menos pessoas recolhendo, neste momento aqui. Então, a conta não fecha, cada vez maior esse rombo vai acontecendo. E as prefeituras em si, elas já têm poucos recursos disponíveis para investimentos, porque quase tudo que ela arrecada é consumido, no caso com a folha, no caso com custos fixos e outras despesas que eles têm, então sobra muito pouco. E
a Previdência ela vem para arrancar ainda um pedaço do que seria essa disponibilidade para poder honrar os compromissos. Então, é fundamental que aconteceu em nível federal, os municípios devem se adequar, a gente percebe que há essa consciência cada vez maior dos municípios de partir para isso. E não se trata de prejudicar ninguém, absolutamente. Direitos garantidos serão preservados, mas, doravante, é preciso que haja essa reforma para que, no futuro, menos pessoas e que não haja um sacrifício maior. Caso não haja essa reforma, o que pode acontecer com os municípios? O que pode acontecer é a quebra do município. A quebra significa ninguém mais recebe aposentadoria, ou seja, vai estar absolutamente falido o município, como eu disse, já com prejuízo na arrecadação, prejuízo nos repasses e ainda, se não houver essa reforma, essa bola de neve vai ficar cada vez maior até chegar ao ponto do município não ter como honrar as aposentadorias que já existem hoje, que dirá as próximas. José Rita, em Barretos, o déficit anual é de mais de 30 milhões. E quem cobra é a prefeitura. Dinheiro que poderia ser investido na cidade para a população toda? Perfeito. Você vê que para a dimensão de Barretos, 30 milhões é muito dinheiro, realmente, que está sendo aplicado aí no circuito da Previdência. E existem muitas necessidades na cidade, com certeza, para se fazer uso desses recursos em benefício da sociedade como um todo, enquanto que se mantém o modelo de previdência como está, sem as reformas, isso tende a crescer cada vez mais até ficar insustentável. A defasagem financeira do IPM é antiga, mas ainda assim denota a má gestão do recurso público. Olha, eu acho que por algum tempo havia sobra de recursos. Se você considerar que no início muitas pessoas recolhiam e poucas pessoas se aposentavam, então você tem um período aí em que a caixa ficou maior, havia disponibilidade de recursos, tá? E esses recursos, eles podiam ser aplicados, claro, dentro da lei, para poder remunerar esses recursos e torná-lo ainda maior. Eu acho que algumas prefeituras talvez tenham feito um mau uso desses recursos, tenham aplicado de uma maneira inadequada ou em opções que poderiam perder dinheiro ao invés de ganhar. Só que isso aconteceu no momento anterior em que havia excesso de recursos. Hoje a situação é diferente. Hoje a situação se paga muito mais do que se arrecada, tanto é que as prefeituras têm que complementar isso. Então, nós precisamos nos adequar a essa nova realidade e ainda bem que as prefeituras estão partindo para a reforma. José Rita, agora pensando a médio e longo prazo, outras reformas, como política e administrativa, também serão necessárias? A máquina pública, normalmente, ela consome um excesso de recursos, tá? Porque está na lei, precisa ser feito. E aí a questão política também, o excesso de partidos que nós temos e disponibilidade de recursos para uma coisa ou outra, tá? Precisa ser feita uma reforma política, sim. E a reforma administrativa, ela permitiria você fazer um saneamento na máquina pública. Um saneamento, na minha opinião, poderia valorizar aqueles talentos humanos que trabalham na prefeitura e realmente são comprometidos, são dedicados, em detrimento de outros que estão simplesmente fazendo uso, tá? Da sua posição ali de não poder ser dispensado e tal, então acaba fazendo, às vezes, corpo mole e compromete todo o modelo anterior. Ok, José Rita, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Obrigado, Gislene Lopes. Até já.